domínio da função, eu preciso saber se tu sabe o que é um domínio. Você sabe o que é o domínio de uma função? Não. Isso aí já é bem gritante. Quando que é a tua prova? Daqui a 3 semanas, dia 3. Ah, mas o professor não ensinou nada, porque esse domínio não tem conta, é só saber uma coisa. Tipo, você não estudou nada, como é que é? Não, é que, tipo, eu não estudei essa parte. Ah, mas você não estudou a matéria, então. Não. Porque não saber o que é domínio é tipo não saber quanto é 2 mais 2 quando a gente está falando de cálculo, entendeu? Então é importante vir para a aula com algumas dúvidas, assim, mais duras. Senão eu vou ter que acabar fazendo tudo mesmo, e daí fica meio assim, sei lá, de pernas pro ar. Hum. Domínio são os valores que você pode jogar no x da função. É isso. Por exemplo, tem funções que você não pode jogar qualquer valor de x. Por exemplo, a raiz é um clássico. Não pode ter números negativos dentro da raiz, por exemplo. Então, você não pode dizer que os números negativos fazem parte do domínio da raiz quadrada. E assim vai, beleza? Uhum. Agora, você precisa, então, conhecer um pouco das funções e avaliar o que acontece ali e ver se vai ter algum problema no domínio ou não. Então, por exemplo, a primeira aqui, a funçãozinha exponencial. Bem, a gente conhece um pouco da funçãozinha exponencial, ela tem um gráfico meio assim. Então, a princípio, a funçãozinha exponencial é só avisar, é só saber o que é cada coisa aqui. Por exemplo, esse é o y, esse é o x. Então, a gente olha para a função exponencial e percebe que qualquer valor de x que eu queira, eu vou ter uma resposta. Ótimo. Então, significa que pela função exponencial não tem problema nenhum. O domínio é todos os reais, ou seja, qualquer número que eu queira colocar, eu coloco. Por que eu apaguei, né? Poderia ter deixado aqui. Beleza. Só que essa função, ela não é apenas a função exponencial. Ela também é uma divisão de funções aqui. 1 sobre n x. Então, a gente tem que pensar, uma divisão. Existe alguma coisa que eu não possa colocar numa divisão? Sim, existe uma coisa muito importante que você não pode colocar na divisão, que é o zero. Você nunca pode dividir uma coisa por zero, independente do que seja a coisa, é impossível você dividir por zero. Provavelmente você lembra disso da escola, né? Sim. Isso. Então, bem, a questão é o seguinte, existe a possibilidade da parte de baixo dessa nossa função toda aqui, 1 sobre n x, ser zero? Bem, quando eu olho para o gráfico, eu percebo que é impossível isso, porque eu olho para esse gráfico e noto que nós temos uma assíntota aqui, ou seja, uma reta de tendência ao zero, mas que nunca chega no zero. Você pode pegar sua calculadora agora, por exemplo, e colocar aí na x lá, e em vez do x você troca os valores de números, coloca os números mais negativos que quiseres, e tu nunca vai ter uma resposta igual a zero. Vai ser sempre positiva a tua resposta, ou seja, parte de cima do eixo y, mas nunca igual a zero. Então esse cara aqui nunca vai ser igual a zero, então a gente nunca vai ter o único problema possível aqui, que seria divisão por zero. Então é isso que a gente tem que escrever aqui, para entender as funções um pouco, antes de simplesmente ir jogando respostas. Uhum. Então, como tu pode perceber, não tem muito o que fazer, tu tem que conhecer de cor as funções, tem que decorar o comportamento delas, entendeu? Porque não dá para ficar jogando sempre na calculadora e descobrir as coisas. Então a gente pode escrever assim, a função NX por si só não tem nenhum problema em seu domínio. Por sua vez, a função 1 sobre NX teria, pois é uma divisão e não podemos ter divisão por zero. Porém, NX nunca é zero. Sabemos isso, pois conhecemos seu comportamento. Então,
o domínio dessa função como um todo, vamos dizer assim, domínio da f de x, que é essa função aqui, né? Tudo, o 1 sobre o NX, é todos os reais. Em outras palavras, você pode colocar o número que você quiser ali e não vai ter problema nenhum, ok? Ok. Então, tem que conhecer exponencial, tem que conhecer as características do gráfico, ajudam bastante, tem que conhecer problema que ocorre com divisões e assim vai, beleza? Assim, tem muito detalhe para conhecer aqui. E, bem, dependendo do quanto tu sabe de detalhes, não adianta eu continuar fazendo exercícios, tá? Talvez fosse melhor eu começar cálculo 1 do zero ali. Então, eu não tenho problema se você fizer assim. Tipo, se você começar Ah, explicando. Porque eu não preciso que você faça todos os exercícios. Eu mandei só pra, tipo, ter uma noção, assim, do que eu tô precisando. Mas, como você falou, tipo, eu não tenho muito a base, sabe? Então, se você você... faz qual curso? Administração. Ah, é. Então, se você quiser É, explicar mesmo, pode explicar mesmo. Eu vou... tem bastante coisa, gente. Tem como começar assim. Bem, depois eu vou te mandar essa apostila aqui, que deve você dar uma olhadinha nela. Agora, bem, vamos conversar um pouco de cálculo desde o começo, então. Beleza. Então, para entender cálculo, tem que entender essa matemática básica primeiro aqui, que supostamente a gente já viu na escola, mas, né, a gente sai da escola sem saber direito. Então, o que acontece? Vai falar de números e tal, um monte de asneira aqui, isso aqui não importa muito. O que importa é a gente conseguir resolver contas de desigualdade para conseguir encontrar o domínio das funções. Então, ele já começa explicando desigualdade. Por exemplo, na tua lista, a segunda conta, já tu teria que resolver uma desigualdade para chegar no domínio. A B, né? Eu fiz a A. A B já precisa resolver uma desigualdade. Então, eu vou falar sobre isso aqui, vou falar da desigualdade. De modo geral, para tu resolver desigualdade, é igual tu resolver conta básica lá de matemática da escola, do tipo isolar x. Só isso. Você só precisa saber isolar o x. Então, eu vou começar com isso de isolar x primeiro, antes de falar de desigualdade. Vamos ver como é que você está em isolar x, que é bem importante. Assim. Bem importante. Por exemplo, depois eu volto para a apostila de cálculo. Digamos que a gente tivesse essa conta aqui. I mais 3 igual a 5. Uhum. Só existe um valor possível para o x aqui, que é o valor que quando eu somo com 3 dá 5, que é obviamente o 2. Sim. Mas, claro, nem toda conta é tão banana assim. Se você quisesse, você poderia fazer toda a álgebra aqui para a resolução disso, que é passar o 3 para o outro lado, trocando de operação. Ele está somando, vai subtraindo. Uhum. Então fica 5 menos 3, que é 2, eu havia dito. Sim. Beleza? Tudo bem até aí? Sim, tudo bem. Maravilha. Então eu vou te pedir para fazer uma aqui, para que a gente possa começar com as desigualdades quando eu ver que a tua matemática básica está top. Então, vamos lá. Ok? Ok. Quando você chegar na resposta, é só me falar. X é igual a menos 35. Menos 35? Exatamente. Muito bem. Ou seja, você passou o 17 para o outro lado, Uhum. ele ficou positivo, e daí foi, né? Isso. Beleza. Ótimo. Muito bom, muito bom. Então podemos continuar. Agora que você fez isso, a gente pode continuar. Muito bem. Então, vamos fazer uma conta um pouco mais complexa agora.
Vou deixar aparecendo aqui. Agora eu vou colocar uns números dos dois lados. Certo? Assim. Uhum. Ok? Ok. Bem, como é que a gente resolve isso? Primeira coisa que a gente tem que perceber é que a gente precisa isolar o X. Esse negócio de isolar o X vai ser uma constante aqui. A gente vai isolar o X o tempo todo para encontrar o valor do X, porque o que acontece é que eu consigo encontrar o valor do X quando eu comparo com o que está do lado direito na prática. Então, se eu isolo aqui, deixo claro quem tem X e quem não tem X, vem para o lado direito quem tem X e para o esquerdo quem não tem. Sim. Ah, mas eu cometi. Bem, não cometi erro nenhum. Tudo que está aqui está certo. Só queria uma resposta um pouco mais bonita. Mas a hora que eu pensei, não pensei bem. Então, 2x mais 3x, ali, dane-se o x, né? Muita gente fica pensando, eu não sei fazer soma com x. É como se estivesse falando 2x salada. Então, 2 salada mais 3 salada é igual a 5x salada. E aqui 9 menos 3 é 6. Portanto, ainda falta um detalhe, né? Porque agora o x está acompanhado. Então, eu tenho que passar esse cara para o outro lado dividindo. Ok? Ok. Maravilha. Então, mais uma conta aqui para a nossa lista de contas feitas. Se tu conseguir fazer essa, a gente vai fazer conta com fração depois. Então, deixa eu passar uma linha aqui dividindo as contas. Agora eu vou colocar uma para você aqui. Menos 3x mais 18 igual a 9x menos, sei lá, 101. Ok? Ok. Beleza. Chegando no valor do x, pode me avisar também. Doze x é igual a 119. Mas eu não quero saber 12x, eu quero saber x, Ah, certo? tá E bom. cuidado com o sinal também. Acredito que tu esteja falando de menos 12x, né? Mas menos 12x e menos 19, não posso ficar 12x, Pode, 19? pode. Isso pode. Tem. Você quer saber x, tá? Isso. Tu pode chegar tanto na resposta fração quanto na resposta decimal. Então, 119 sobre 12. Aí, Isso. Bem, daí é uma escolha sua. Se você quer colocar como fração ou como decimal, do jeito que você escreveu, já está certo. Mas lembre-se, valor do x é valor do x. Então tá. Agora, vamos supor aqui que você queira resolver essa continha. X sobre 2 mais 3 quartos igual a 2x mais 1 sobre 12. Certo? Bem, como é que a gente resolve isso? Não dá para simplesmente ir isolando o x como a gente estava fazendo até agora, porque são frações. A primeira coisa que você tem que fazer quando você quer somar ou subtrair frações, que é o caso aqui, é você ter o mesmo denominador para todo mundo. E aqui os denominadores são diferentes, sim. ok? Então, o motivo disso é bem óbvio. Por exemplo, digamos que você vá numa pizzaria e coma um pedaço de pizza. E você vai com um colega e ele come um pedaço de pizza também. As pizzas são de mesmo tamanho originalmente, só que a tua foi cortada em dois pedaços, tu comeu um, então um meio, tu comeu um meio, e a dele foi cortada em 4 pedaços, tu comeu um quarto. Se você chegar em casa e eles perguntam quantos pedaços de pizzas vocês comeram e você falar dois, tá errado. Porque claramente os dois pedaços têm tamanhos diferentes, ok? Uhum. Então, de alguma forma, você tem que escrever isso de uma forma que dê para somar diretamente. Assim não dá. Então, o que que a gente faz?
a gente corta de novo. Portanto, 2/4. Agora tu comeu 2 de uma pizza cortada em 4, entendeu? Agora tu consegue somar aqui e dizer que vocês comeram 3 pedaços da pizza cortada em 4. Isso é a resposta certa nessa situação, ok? Ok. Então tá bom. Por isso que a gente precisa deixar os denominadores iguais. Não dá para somar x sobre 2 com 3/4, porque as pizzas ali estão cortadas em tamanhos diferentes. Então eu vou deixar todo mundo cortado igual e aí eu consigo somar. Muito bem. Bem, como é que eu deixo todo mundo igual? Pode pensar no mínimo múltiplo comum. Ali no caso que eu acabei de desenhar, o 2 e 4, né? Posso até... Bem, era o 2 e 4, certo? Então, o 4 era o mínimo múltiplo comum. Era o primeiro cara que aparece tanto na tabuada do 2 quanto na do 4. Então é isso. Você pode pensar diretamente nisso. Quem são os números aqui que aparecem na primeira tabuada de todo mundo que está envolvido? Ou seja, 2, 4, 1, que está escondido aqui, o 12. Né? É o próprio 12, eu já sei que é 12. Eu penso um pouco e penso, é 12, pronto. Agora, se tu não sabe, você pode simplesmente fazer esse negócio aqui de fatoração. Okay? Então, simplesmente dividindo até todo mundo virar 1. Enquanto dá para dividir por 2, tu divide por 2. Agora já não dá mais para dividir por 2, porque o 3 é primo. Ele só se divide por ele mesmo. Então, a gente chegou aqui em 12, certo? Porque 2 vezes 2 vezes 3 é 12. Então, como esperado. Beleza? Beleza. Então, para conseguir terminar isso aqui, a gente vai ter que deixar todo mundo igual a 12. E agora você pode pensar simplesmente, o que eu tenho que multiplicar por 2 para dar 12? Ah, professor, mas na escola me ensinaram que eu tenho que pegar o 12 e dividir por 2. Cara, tanto faz. É a mesma pergunta, só falada de um jeito diferente. O número que vezes 2 dá 12 é o 6. Eu acho mais fácil pensar dessa forma. 6 em cima e 6 embaixo. O que eu tenho que multiplicar por 4 para dar 12? 3. 3. O que eu tenho que multiplicar por 1, que está aqui escondido, para dar 12? O próprio 12. 12. E aqui eu não tenho nada para multiplicar, então eu posso simplesmente deixar o 12, eu coloco, eu vou multiplicar o 1. Só para deixar simétrico a parada aqui. E daí, então, você vai ficar com 6x sobre... A gente já não precisa mais pensar como estão as contas embaixo, né? Vai dar tudo 12. Mais 9 sobre 12 igual a 12 vezes 2, 24. X sobre 12, né? Perceba que 24 sobre 2 é 12, né? 24 sobre 12 é 2, que é o que está aparecendo aqui, não é mesmo? E, finalmente, aqui, o outro é 1 sobre 12. Agora, como está todo mundo 12 embaixo, não precisa mais dele. Já fizemos as pizzas cortadas na mesma quantidade. Agora eu quero saber a quantidade de pedaços, beleza? E agora virou uma conta simples de isolar o x, né? Nem você estava fazendo antes, tranquilamente. A gente percebe quem é x, quem é y, ou melhor, comendo bola. E vou comer muita bola hoje, porque eu não consigo comer nada antes da aula. E quando eu dou aula sem comer, eu fico muito burro. Então, logo eu vou errar muito mais. Vai ficar atento aí, pode ser que eu fale alguma besteira. Então, vai ficar 1 menos 9. Então, quanto que é 6 menos 24? É 18. Então, vai ficar 18x igual a menos 8. Então, eu posso fazer que nem você falou. Tiro os sinais, passo para lá. Se eu quiser dar uma simplificada, pode ficar 4 nonos. Dividindo por 2 em cima e embaixo, tu fica com um número mais bonitinho, mais apresentável. Beleza? Beleza. Ótimo. Então, essa conta aqui já foi um pouco mais longa. Eu vou salvar isso. Eu vou te enviar para que você possa usar como referência no problema que eu vou te pedir. Então, eu vou deixar aqui também. E vou colocar a conta aqui para você fazer. Vai ser, vamos ver, 3x sobre 2x sobre 9 mais 2 igual a x sobre 3 mais
mais um sexto. Ok? Ok. Essa é a conta que você tem que fazer agora. Você já sabe o procedimento. A primeira coisa que você tem que fazer é encontrar o mínimo múltiplo comum de quem está envolvido. Sim. Certo? Eu falei que ia mandar para ti, acho que não mandei, mas vou mandar agora. Mas eu tô vendo por aqui também, se precisa. Dá para ver? Bem, não sei se é melhor no celular ou não. Dá pra ver. Agora já está lá, caso tu precise. Tá bom. Vou tomar um remédio, tá? Só um segundinho. Na volta você pode me perguntar qualquer coisa, mas é só me mandar a foto. Tenta escrever bonitinho para me mandar a foto e eu poder avaliar junto contigo se tiver alguma coisa errada. Ah, tá. Então eu vou fazer mais. Ele tá fazendo meio junto aqui. Escreva como se você estivesse escrevendo para uma prova. Eu posso avaliar e te dar dicas aí de como escrever para a prova. Tá bom. Vou pegar o de cima e assim, tá bom. Vou fazer de tudo. Eu vou te mandar a foto.
Parece que você foi rápida. Deixa eu ver aqui. Ah, muito bem. Então você percebeu que o mínimo múltiplo comum era 18. Então deixou todo mundo 18 embaixo. E fez a multiplicação em cima também para manter a igualdade. E depois isolou o x. Maravilha, nota 10. Muito bem. Então, vejo que você está bem nessa matériazinha. Então, a gente pode agora dar esse passo a mais e ver desigualdades. Deixa eu pôr aqui. Bem, para resolver uma desigualdade, você vai ter que isolar x, na maioria dos casos. Outros casos, você vai ter que resolver Bhaskara, e assim vai, tá? Acho que é o princípio aqui você saber isso. Isolar x e fazer Bhaskara. Então, acredito que você lembre que Bhaskara é aquela continha decorada lá e tal. Muito bem. Com isso em mente, a única coisa que você precisa lembrar aqui, que é diferente do isolar x normal, é essa regra aqui, ó. Ele te diz que se o A for maior que o B, veja, uma desigualdade, que A maior que B, está supondo A maior que B. Ou seja, por exemplo, 3 maior que 2. Beleza, 3 maior que 2, nada demais. Ele está dizendo que se você, então, multiplicar dos dois lados, como você estava fazendo agora, por exemplo, na fração ali, se você multiplicar dos dois lados por um número negativo, esse sinal de menos aqui significa que eu estou falando dos reais negativos. Então, a sua desigualdade vai mudar de sentido. Ela era maior, agora vai virar menor. É o único caso onde acontece isso. É meio óbvio, né? Se você, por exemplo, soma 1 aqui dos dois lados, não muda nada. Vai ficar 4 maior que 3, isso é verdade. Se você multiplicar, por exemplo, 2 dos dois lados, não muda também. 6 maior que 4. Agora, se você multiplicar por um número negativo, por exemplo, menos 1, tem pai da multiplicação dos dois lados, vai ficar menos 3 e menos 2. Só que o menos 3 ele é menor que o menos 2. Né? Se você tem uma reta aqui está o 0, aqui está o menos 1, menos 2, menos 3. Então, quanto mais à esquerda, menor o número, né? Então, a ideia é essa. Deixa eu apagar aqui. Pronto, então decorado isso, vamos agora resolver um probleminha. Ele vai falar aqui de intervalos. Então, como você deve imaginar, encontrar o intervalo é muito importante na hora de fazer domínio. Por exemplo, na conta que a gente estava fazendo agora há pouco, eu tive que encontrar o intervalo de solução do problema. Então, ele quer saber aqui quem que é o intervalo de resolução desse problema aqui. Veja que tem um x ao quadrado, certo? Certo. Quando a gente tem x ao quadrado, a gente sabe que temos, né, de modo geral, que resolver Bhaskara. E aí, tu lembra como é que faz Bhaskara? Coisas assim. Menos B, mais ou menos raiz de delta, dividido por 2 vezes A. Meu Deus, maravilha, isso mesmo. Agora a questão a questão é, né, quando a gente resolve Bhaskara, nós estamos encontrando as raízes, né? Ou seja, os valores que fazem a sua função dar zero. É até por isso que quando aparece uma conta dessa pra gente, a gente nunca começa antes de colocar todo mundo do lado esquerdo. É até o que ele faz aqui, ó. Jogou o menos 10 pro lado esquerdo, para ficar o zero do lado direito, né? É assim que se começa a Bhaskara. Justamente porque quando você está fazendo essa conta, você está procurando os valores de x aqui, que se você colocar na equação, a conta vai dar zero. Problema. A gente não quer exatamente isso aqui. Se você olhar para o problema original, a gente quer saber os valores de x que fazem o lado esquerdo da menor ou igual a 10. Né? Menor ou igual, né? Não igual apenas. E aqui, ó, ficou os números, na hora que eu joguei o 10 para o outro lado, qual é a combinação, quais são os valores de x aqui possíveis para que dê menor ou igual a zero. Ou seja, não precisa ser igual a zero apenas, menor também. Então,
Bhaskara vai ajudar, mas não vai ser suficiente. Você vai precisar fazer uma análise ainda. Ok? Bem, você disse que você sabe a fórmula de Bhaskara e tal. Então, aqui nós até já temos as raízes, menos 2 e 5. Será que você consegue resolver essa Bhaskara para mim? Pois eu explico o que você vai fazer com as raízes para chegar na resposta, beleza? Sim, essa daí, x ao quadrado, Isso. menos x, tá. Essa aqui, ignore por hora que está menor aqui. Pensa que é igual mesmo, beleza? Pensa que é igual. E faz a continha. Quando fizer a continha, você me diz se chegou ou não na resposta. De novo também, faça aí com boniteza e me mande uma fotinha. Só para perguntar, o delta é b ao quadrado vezes 4ac. Exatamente. Tá. Ah, para mandar a foto, né? Vai ser mais bonitinho. Isso aí. Tá. Beijo. Samuel, me pergunta. Oi. Eu não sei se você quer pergunta. Porque eu tô. Meu delta deu 360. O delta deu quanto? 360. Cara, deixa eu fechar essa janela que esse cachorro infernal não para de latir um segundo. Voltei. Tu falou que o teu delta deu um número muito estranho, tá? É, então, porque eu não sei se te mandar a foto já, mas não terminei. Eu fiz 3 ao quadrado, menos 3 ao quadrado, aí deu 9, Aham. vezes 4 vezes 1, vezes menos 10. Aí eu tinha feito 4 vezes 1. 4 vezes 1 é 4, vezes menos 4 vezes 10. Deu 40 e a soma vai dar 49, né? 40. Ah, B ao quadrado. Ah, já percebi meu erro.
Aí sim. Bom que deu 49, porque 49 é um quadrado perfeito, né? É, a tabela. Tinha esquecido demais. Eu recomendo sempre que a gente faça o delta separado, né? Colocar ele já dentro da fórmula, assim, às vezes é perda de tempo, porque o delta às vezes é negativo, ou fica pequeno a conta também. Deixa eu fazer essa primeira. Ah, então beleza. Tá bom. Sete. Vou te mandar a foto. Você foi rápida. Pode mandar. Vamos ver. Blá, blá, blá. Beleza. 5 menos 2. Muito bem. Essa parábola, ela é uma parábola virada para cima, porque o A é positivo, beleza? Tá. Então, quando a gente pensa um pouco no desenho dessa parábola, nós podemos escrever uma coisa assim rapidamente, né? Sem muita enrolação. Era 5 menos 2, né? Então, 5 menos 2. aqui é o menos 2 e aqui é o 5. Isso que é importante você lembrar quando você faz Bhaskara. Você está encontrando os valores onde a parábola cruza o eixo x. Ou seja, os valores de x, que quando você coloca na função, fazem ela dar zero. Isso é muito importante. Mas por que isso é tão importante aqui? Porque se você lembrar do que o problema pedia, né, o problema que você resolveu pedir, a gente queria os valores de x que dessem menor ou igual a zero. Certo? Uhum. E, bem, quando eu olho para o gráfico aqui, eu percebo que qualquer valor depois da maior raiz está me dando positivos. Olha só, y positivo, y positivo, y positivo, porque está acima do eixo x, certo? Sim. E o mesmo para valores menores que a menor raiz. Isso é bem comum, ó. Positivo, 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 positivo. Ou seja, quando você tem uma parábola virada para cima, se você pega valores maiores que a menor raiz e menores que a menor raiz, é isso que dá, beleza? O que você quer, então, como o problema está pedindo negativo, você quer os valores entre as raízes. Porque aqui, da mesma lógica, se você pegar, por exemplo, um valor, vai ficar negativo, olha só aqui, ó. Negativo, negativo, negativo aqui também, ok? Ok. É o que a gente quer. Por exemplo, um valor que claramente está nessa região é o x igual a zero, né? O zero é um valor entre menos 2 e 5. Se você colocar zero aqui, vai ficar 0 menos 10, ou seja, menos 10 menor ou igual a zero, verdade? Então, é um valor que satisfaz essa conta, sacou? Uhum. A ideia é essa. Muito bem. Então, é isso. É isso. Muito bem. Então, beleza. Então, nós acabamos de resolver a desigualdade. Nós acabamos de resolver que a solução aqui vai ser os valores entre menos 2 e 5, ok? Sim. Só isso. Agora, perceba por que isso é interessante no que tange a um domínio, né? Que é essa tua primeira lista de exponenciais. Aqui não é uma exponencial ainda, é um polinômio. Mas se, por exemplo, tu tivesse a raiz daquilo, x ao quadrado
Menos 3x menos 10, né? Você já saberia que não pode colocar isso. Esses valores entre menos 2 e 5. Por quê? Porque, como eu falei para você no começo da aula, dentro de raiz quadrada não pode número negativo, lembra? É isso. Então, por isso que é tão importante saber resolver desigualdades no que tange a domínio de função. Muito bem. Então, muito bem. Vamos continuar, então, dando uma olhadinha no livro. Veja que, veja, né? Não adiantou só saber fazer Bhaskara. Não adianta só saber fazer Bhaskara. O Sim. que adianta é você entender como a função funciona. E a gente entende bem com o gráfico. É o jeito mais simples de entender a parada, sacou? Sabendo que uma parábola virada para cima tem esse comportamento, então é o que nós temos, beleza? Beleza. A região entre as raízes. Se fosse uma outra função, seria um outro comportamento, daí você teria que avaliar de outro jeito. E assim vai. Muito bem. Então, é isso. Aqui, por exemplo, a solução, né, o domínio, só para deixar claro, seriam os valores de menos infinito a menos 2, união de 5 a mais infinito. Beleza? É isso. Então, aí, muito bem entendido. Agora vamos dar uma olhadinha no próximo exercício. Olha só que exercício interessante para terminarmos a aula. Na matemática, a gente sempre tem que levar as coisas por aquela região que nós conhecemos. Então eu olho para essa função e não conheço bem as contas com divisão de polinômio, como está rolando aqui, né? X menos 1 e tal, na parte de baixo. O que eu e você sabemos resolver bem é Bhaskara, por exemplo. Bhaskara é uma coisa que é possível ser feita aqui nessa conta. Porque você pode passar o x menos 1 do outro lado multiplicando, concorda comigo? Sim. Beleza. Então a gente sabe que a hora que multiplicasse o x por x ali, ficaria x ao quadrado. Surgiria uma Bhaskara. E daí você resolveria a Bhaskara e supostamente chegaria na resposta. Só que tem um problema aqui. No começo, no meio da aula, eu te falei sobre as desigualdades. Quando a gente passa multiplicando ou dividindo o número negativo, lembra? Eu falei que quando a gente passa multiplicando ou dividindo o número negativo, o sentido da desigualdade muda, né? Que eu fiz o exemplo com o 2 e com o 3 lá, e daí multipliquei o menos 1. Lembra daquilo? Pois é. Vai virar Quem maior. é que... isso. Quem é que me garante que o x menos 1 é positivo, né? Para eu passar multiplicando e não trocar o sentido da desigualdade. Dependendo dos valores de x que eu esteja considerando, x menos 1 é negativo, né? Se eu estiver considerando valores menores que 1, eu estou com x menos 1 negativo. E isso inverteria o sentido da desigualdade. Portanto, todos esses detalhes são necessários quando você vai avaliar, tá bom? Então, vamos ter que fazer isso aqui. Essa conta, ela é meio chata. Por isso, né? Você vai ter que avaliar situação a situação. Então, deixa eu pôr aqui. A primeira situação que você tem que avaliar é o seguinte. X menos 1, digamos que eu queira maior que 0. Veja que ele não pode ser igual a 0, né? Porque se x menos 1 for 0, vai ter divisão por 0, então já não pode. Ou seja, eu já não vou poder ter x igual a 1 na prática. Então, se eu quero que o x menos 1 seja maior que 0, eu quero que o x seja maior que 1. E o contrário para o contrário. Quando eu quiser que ele seja menor que 0, eu quero x menor que 1. Então, por hora, né, como a gente tem que avaliar todos os valores de x possíveis, a gente tem que avaliar tanto os maiores que 1 quanto os menores que 1, todos eles. Então, vamos avaliar primeiro os maiores que 1. Se eu tiver com valor maior que 1, a hora que eu passo multiplicando não muda nada, porque é uma desigualdade, né, onde eu estou passando para o outro lado, multiplicando um número positivo. Então, não muda o sentido da desigualdade. Vai ficar 2x menos 5, x menos 1 menor que 1. Ok? Ok. E aqui você tem que fazer o chuveirinho, né, distributivo. Então, vai ficar 2x ao quadrado menos 2x menos 5x mais 5 menor que 1.
vai ficar 2x ao quadrado menos 7x mais 4 menor que zero. Daí aqui teria que resolver essa Bhaskara, né? Só que essa Bhaskara é meio chata, porque ela dá uns números quebrados e tal. Então vamos pegar aqui a resposta de uma vez. Ó, deu praticamente 2,8, ok? E 0,7. 2,8 e 0,7. Beleza. Para mais detalhes, faça você a conta. E agora, nós sabemos as raízes e, da mesma avaliação que eu fiz antes, né? Ó, nós teremos a parte negativa. Então, quando eu faço aqui a parada, eu sei que eu quero entre as raízes, certo? Certo. Então, vamos colocar aqui que a solução... Vou colocar um S minúsculo. A soluçãozinha vai ser entre 0,7 e 2,8. Só que tem um detalhe, eu não posso pegar todos esses valores. Por quê? Porque eu comecei o problema com essa ideia aqui, que o x tinha que ser maior que 1. E dentro desses valores tem números menores que 1, né? O zero. O 0,7, na verdade, não é só o 0,7, é do 0,7 até 1, sacou? Todos esses números que estão de 0,7 até 1 entram como solução do problema aqui, eu não posso pegar eles. Então, por isso que eu tenho que dizer que a solução de verdade aqui, para essa primeira parte, vai, na verdade, de 1 até o 2,8, entendeu? Isso. Então, Saúde. deixa eu abrir minha janela, o cachorro parou de latir. Pronto. Eu fiz aqui a continha, encontrei essa solução. O problema é que eu usei muito aqui, agora não tem como eu continuar aqui para baixo. Então eu vou copiar esse negócio e vou jogar em uma outra tela. A gente tentar terminar até o final, que eu acho meio difícil, mas o importante é você ter entendido o procedimento aqui, como tem que tomar cuidado, né, com as regiõezinhas que você está trabalhando. Beleza? Beleza. Então, beleza. Agora a gente, bem, avaliamos então os números maiores que 1. Agora a gente pode avaliar os números menores que 1. Então, se o x é menor que 1, o que vai acontecer? A hora que eu passo o cara de baixo, que é o x menos 1, né, multiplicando, ele é negativo. X menos 1 é negativo aqui, com certeza. Então, eu tenho que trocar o sentido da desigualdade. Mas a conta é a mesma. Vamos dizer assim, a Bhaskara que teria que resolver é a mesma, sacou? Sim. A única coisa aqui é que é maior, não é mesmo? Porque inverteu o sentido da desigualdade. Certo? Não copiou aqui. Programa bugado. Bem, de novo, né? Se a gente fazer um gráficozinho. Mas, dessa vez, a gente quer os valores positivos. Ou seja, a gente quer maior que a menor raiz e maior que a maior raiz e menor que a menor raiz. Ou seja, maior que 2,8, menor que 0,7. Tá acompanhando aqui? Tô. Só que, vamos lembrar que a gente está falando aqui só de valores menores que 1. Então, isso vai ter que entrar na solução também. Quando eu penso na solução pequena aqui do problema, o Szinho, como eu havia chamado, eu vou dizer que é de menos infinito a 0,7, união de 2,8 até mais infinito. Concorda comigo? Mas não era só menor que 1? Justamente, agora eu vou fazer a solução grande. Ah, tá. São só os valores menores que 1.
Ou seja, toda essa parte aqui eu vou jogar fora, porque toda essa parte é maior que 1, né? Então a Sim. solução de verdade aqui vai ser só do menos infinito ao 0,7. Portanto, agora para chegar na solução total, que é as duas coisas ao mesmo tempo, eu vou colocar então a união da solução 1 e da solução 2. A solução para todo o meu problema. Para tanto para os valores menores que 1 quanto para os maiores que 1. Entendi. Daí eu tenho isso. Opa, eu tenho isso aqui. Essa vai ser a solução. União com essa outra parte da solução aqui. Ok? Pronto, feito. Beleza? Pegou a ideia? Peguei. Daí é claro que quando você está avaliando isso, você vai ter vários contextos, né? Que encontrar basicamente as soluções. No caso, ele está mais associado com imagem, isso. Mas pelas mesmas técnicas de isolar, de resolver algebricamente, você pode obter os domínios e coisas assim, belezinha? Uhum. E é mais o que ele quer ali. Claro que aqui a gente está falando de polinômios, e a tua lista, a primeira lista era exponenciais, mas também vai cair polinômios. Talvez tenha polinômio dentro da exponencial, que deixa a coisa mais complexa. Como, por exemplo, acontece na questão B da tua lista. Né? Tem um polinômio dentro do logaritmo. Então, tu tem que saber lidar com os polinômios primeiro, porque eles são funções mais simples e que aparecem com mais frequência, beleza? É. Então, tá bom. Eu recomendaria fortemente que você tentasse, então, fazer agora, levando em conta tudo isso que eu te mostrei, e numa possível próxima aula você me venha com dúvidas. Ah, tentei fazer isso aqui, não consegui passar disso e disso. Assim fica mais legal, beleza? Entendi. Tá bom. Show de bola. Então tá bom, eu vou te enviar tudo que a gente fez aqui, e qualquer coisa é só me chamar, beleza? Beleza. Muito Tá obrigada bom. pela Eu que agradeço. aula. E logo que o vídeo estiver pronto, eu te mando. Eu só preciso que tu me avalie lá no Super Prof, tá? Eu vou te enviar o link aqui, beleza? Tá bom. Então tá bom, deixa eu te enviar o link. Aí quando você me avaliar lá, você me fala que logo que o vídeo estiver pronto, eu te mando ele. Então tá, tchau, tchau, valeu, ótimo dia. Tchau, pra você também. Obrigada.